eu sou o professor Alexandre, aqui do Departamento de Computação. Bom, primeiramente, o que vem a ser reconhecimento de padrões, né? Eu gosto de pensar nessa área como tudo aquilo que envolve, basicamente, métodos matemáticos e computacionais para a gente fazer mineração, extração e classificação de padrões existentes em conjuntos de dados, né? Então, esses conjuntos de dados podem ser dos mais variados tipos. Muitas vezes são imagens, então por esse motivo a gente gostaria de processar imagens e identificar padrões dentro dessas imagens. Na grande maioria das vezes, como a gente se depara com problemas em que os dados não são assim bonitinhos, né? Não tem uma geometria assim, vamos dizer, euclidiana. Os dados eles estão dispostos, né, digamos assim, numa estrutura dimensional que aparentemente é 3D nesse caso aqui, porque a gente está vendo no espaço, né? Tá vendo? A gente tem 3 dimensões a princípio, mas na verdade, se a gente usar toda a informação contida nessa base para tentar discriminar o x da bolinha, o que vai acontecer é que possivelmente a gente vai achar que o x está muito próximo da bolinha, quer dizer, não tem quase um sobreposto com o outro, quer dizer, né? Eu acho que a distância deles é praticamente zero aqui no meio, mas essa distância ela é errada, quer dizer, é um conceito errado de distância mensurar assim. Então, para isso a gente deveria sim desdobrar o espaço e aí jogar uma dimensão fora e trabalhar com 2 ao invés de 3. Então, quando a gente trabalha com essas duas que a gente tem aqui, fica muito mais fácil, claro que esses objetos aqui são muito diferentes desses objetos aqui, o que a princípio não era, assim, digamos, perceptível. Então agora a gente passa para a segunda fase, que é a ideia da classificação de padrões. A ideia da classificação é, depois que eu conseguir achar uma representação adequada para os meus dados, por exemplo essa, eu vou tentar separar, achar uma superfície, uma função que separe uma região da outra, seja uma reta, seja uma curva, quer dizer, então a ideia é aprender funções que particionem esse espaço que a gente aprendeu no passo anterior. Também é uma tarefa igualmente complicada, porque às vezes você se pergunta, é possível separar com reta ou tem que usar funções mais complexas ou modelos mais complexos? E então as perguntas vão surgindo e diversos modelos matemáticos e computacionais existem para esse fim. Poderia citar redes neurais, classificadores baseados em métodos estatísticos, modelos baseados em grafos, entre outros, né? Bom, então, em termos assim mais teóricos, a ideia é essa. O que tem de aplicação disso daqui em termos práticos, né? Eu poderia dizer que as linhas com que eu já tive contato e trabalhei. A primeira delas seria auxílio ao diagnóstico médico, por exemplo, onde eu quero fazer um sistema computacional que possa auxiliar a detecção, por exemplo, de uma espécie de uma doença ou de um tumor em imagens de raio-x, de ressonância magnética, de, né, tomografia, e aí poder identificar claramente ali, auxiliar o médico lá no diagnóstico da doença. Outra aplicação muito comum é a biometria, que é aquela ideia de você identificar uma pessoa por características intrínsecas dela, né? Por exemplo, a voz, a íris, as digitais, a própria face. Então, é um problema de reconhecer padrões. Outra aplicação é sensoriamento remoto, em que o pessoal tem imagens de satélite e deseja, por exemplo, quantificar quantas ou qual é a área das plantações que estão ali numa determinada região da superfície terrestre. Então, se eu tenho, principalmente a agricultura, né? Se eu tenho ali
plantações de milho, de cana-de-açúcar, até mesmo a área urbana, águas e rios e lagos, eu consigo identificar pela imagem de satélite.